Fala pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. Espero que você, sua família, todos vocês estejam muito, muito bem. Hoje é um vídeo que supostamente vai ser rápido ou talvez meio rápido. E eu espero que esse vídeo te ajude a compreender de uma vez por todas um assunto que tem sido, vamos dizer assim, regurgitado pelos adventistas do sétimo dia, pastores, de uma forma que não reflete a realidade. O Michelson Borges soltou hoje um vídeo, se não me engano foi hoje, eu recebi pelo Michael, agradecer ao Michael pela indicação do vídeo, de um vídeo dele falando uma série de bobagens a respeito de canais que falam contra ou que, na verdade, expõem, né, as crenças adventistas do ponto de vista bíblico, mostrando que são heréticas, basicamente isso. Ele cita o meu canal, ele não cita em nome, mas é óbvio que ele fala do conteúdo do canal. Ele cita nominalmente o canal do pastor João Flávio Martinez, CACP. Ele cita outros canais de forma geral, como por exemplo o próprio canal do Gleison Pércio, falando sobre questões de Ellen White. Ele não fala nominalmente no canal dele, mas ele cita o conteúdo também. Ele cita o pastor Nicodemos, também nominalmente, e a igreja presbiteriana. Ele faz, enfim, ele faz uma salada total, tentando dizer que o dragão irou-se contra a mulher. Então, essa frase clássica do Adventista, quando ele se vê confrontado com as próprias crenças. Então ele fala o seguinte: olha, tem pessoas falando que nossas crenças são heréticas, tem pessoas nos chamando de seita. Ele corre lá e fala: o dragão irou-se contra a mulher. Estão falando que o dragão irou-se contra a mulher desde 1845, tá? Então, o dragão está irado contra a mulher, que no caso os adventistas, se apresentam como sendo a mulher, a igreja, né? Ou no caso, o remanescente, né? Que representa a mulher. Muito bem. É um, é um chororô, choramingando durante quase 40 minutos ou mais. Então, esse é o problema da questão do pastorado adventista, que ele se coloca numa posição de vítima. É triste isso, é melancólico, né? Então, nós temos homens barbados se colocando numa posição de vítimas. É o que acontece. Mas, ele cita, ele faz algumas afirmações muito sérias, mas dentre todas elas, a que me chamou mais atenção foi a questão de Miguel. A gente tem falado sobre Jesus e Miguel várias vezes aqui no canal nos últimos meses, mas é porque justamente é um caso que muitas pessoas ainda não conseguem compreender, tá? Então, o Michelson Borges, no vídeo dele, ele fala assim, não, a igreja adventista atribui o título de Miguel a Jesus Cristo. E você provavelmente já ouviu outros pastores falando essa mesma baboseira, outros pastores falando essa mesma bobagem. Falando que a igreja adventista do sétimo dia atribui um título a Miguel, a Jesus Cristo, como Miguel, o arcanjo. Não é a natureza de Cristo, não é Jesus Cristo sendo um anjo, sendo uma criatura, ou recebendo poderes que ele não tinha, ou recebendo de Deus atribuições que ele não tinha. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Verbo, né? Então a igreja adventista vai fazer esse tipo de defesa, e o que me chama a atenção no caso do Michelson Borges é que ele fala que nós estamos atacando as pessoas, no caso ele, dentro do conceito ad hominem, né, ou o conceito de atacar o mensageiro e não a mensagem. Ou seja, eu poderia falar, por exemplo, o que significa isso? Seria, por exemplo, eu fazer o seguinte: Guilherme Miller foi o cara que marcou a data da volta de Jesus para 1843, depois 1844. Muito bem. Eu poderia falar o seguinte: olha, Guilherme Miller é um burro, ele é um idiota, ele é um cara que é totalmente louco da cabeça. Falta um parafuso na cabeça de Guilherme Miller. Essa é uma forma ad hominem de você atacar a pessoa. Estou atacando a pessoa do Guilherme Miller. Eu não estou falando sobre a data, sobre a teologia por trás dele, a interpretação escatológica. Eu não estou falando sobre a mensagem dele, eu estou atacando o Guilherme Miller. Eu estou falando, você é um burro, você é um idiota, assim por diante. Isso é o que o, isso é o, que o Michelson Borges fala que nós fazemos aqui. Nós atacamos os pastores, nós atacamos a pessoa deles. A gente não fala sobre teologia, a gente não fala sobre as crenças, a gente não abre os livros e as fontes primárias, a gente não faz nada disso. Nosso objetivo é atacar as pessoas, é atacar os pastores, é ir contra as pessoas e os pastores. Então, olha só como ele parte da princípio. E aí o dragão irou-se contra a mulher, certo? Muito bem. Eu não preciso, literalmente, chamar o Michelson Borges de burro, de idiota. Eu não preciso fazer isso. Mesmo porque eu tenho certeza
que ele não é. Eu tenho certeza absoluta que ele não é. A questão do Michelson Borges fazer isso para a audiência adventista é o tal do vitimismo, é o tal da perseguição. Estão contra nós, o dragão irou-se contra nós, estão nos perseguindo, somos a igreja remanescente que vai ser perseguida, assim por diante. Você já sabe qual é a novela, certo? Muito bem. O que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento? Eu vou mostrar um vídeo dele para você, onde ele afirma que a igreja adventista não fala que Jesus tem uma natureza angélica criada. Onde ele fala que a igreja adventista não defende que Jesus Cristo é de fato um anjo, um arcanjo. Então ele vai vender isso para os adventistas. Os adventistas vão comprar. Só que você que está aqui assistindo esse vídeo, você com certeza tem cérebro, você pensa, você tem capacidade cognitiva, você vai ver o que vai ser apresentado. Então, eu não quero aqui nem falar da pessoa do Michelson Borges. Eu vou falar da questão técnica do Michelson Borges, que é fraquíssima. Michelson Borges é um amador. Ele é amador. Ele é amador na questão das pesquisas, ele é amador na questão teológica, ele é amador tecnicamente. Eu não preciso falar, né, xingar com qualquer outro nome ou adjetivo o Michelson Borges, eu não preciso disso. Basta pegar o que ele defende teologicamente, tecnicamente, e mostrar que tecnicamente ele está errado. E mais uma vez, eu não sei por que esses pastores adventistas não pesquisam antes de fazer vídeos. Eles não pesquisam. Ou eles não pesquisam de forma deliberada, eles não pesquisam, ou eles sabem, mas eles sabem que o membro adventista, esse não vai correr atrás. Ele vai só comer e se alimentar do que o Michelson Borges apresenta. Então, vamos ao vídeo, ok? Vamos ao vídeo, vamos falar de forma técnica, ok? De forma técnica. Ipsis literis, beleza? Ouve o que o Michelson Borges tem para apresentar para você sobre a questão de Miguel e de que nós estamos fazendo um trabalho de forma errada, de forma, vamos dizer assim, totalmente maligna, vamos dizer assim, contra o que a igreja adventista prega de fato. Vamos lá então. Michelson Borges. Que aparece de vez em quando por aí, essa aqui talvez eu vá dedicar um vídeo só para ela, mas já quero aqui mencionar, né, de passagem, quando dizem assim, os adventistas creem que Miguel é Jesus, e Miguel é um anjo, então Jesus eles comparam com um anjo e dizem que Jesus então é uma criatura. Olha, de novo, é falta de informação adequada, e talvez falta de honestidade também, né? Informação adequada e honestidade. Você ouviu o que ele falou. Você ouviu o que ele falou. Então, você não tem informação, para mim diretamente, tá? Rodrigo, você não tem informação adequada e você é desonesto. Foi isso que ele disse. Então, se eu venho aqui, vários vídeos aqui no canal. Eu tenho vídeos aqui que eu não falo absolutamente nada. O Rodrigo Silva é quem fala que Jesus é Miguel. Eu não falo absolutamente nada. Foi o Rodrigo Silva que falou que Jesus é Miguel. Ok? Mas ele está falando que eu não tenho informação e que nós estamos agindo de forma desonesta. Ok? Continua. Porque Jesus é chamado de filho do homem na Bíblia. Isso faz dele um homem? Isso faz dele apenas uma criatura? Porque Jesus é chamado de filho do homem, ele então passa a ser um ser criado. Ora, Jesus tem vários títulos na Bíblia. Filho do homem, leão da tribo de Judá, enfim, tem tantos, né? Tantos nomes. E um desses títulos que ele tem é Miguel, o arcanjo Miguel. E um desses títulos que ele tem é Miguel, o arcanjo Miguel. E um desses títulos que ele tem é Miguel, o arcanjo Miguel. Eu assisti alguns vídeos, inclusive do próprio já citado aqui, Dr. Augusto Nicodemos, a quem eu respeito profundamente, mas há um vídeo em que ele diz que os adventistas eles são heréticos porque consideram Jesus um anjo. Olha, biblicamente falando, não tem como você defender a ideia de que Jesus seria uma criatura. Nós pregamos isso, estamos agora estudando uma lição da Escola Sabatina que trata do Evangelho de João. João, ele começa seu evangelho dizendo que Jesus é o Verbo eterno. Nós cremos nisso. Nós cremos na eternidade e divindade plena de Jesus. Aqui nos livros oficiais da igreja, afirma-se a mesma coisa. Jesus é Deus eterno. Ellen White afirma a mesma coisa no livro Desejado das Nações e outros, que Jesus não tem vida derivada, emprestada, ele tem vida em si mesmo e ele é tão eterno quanto o Pai e o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Então, afirmar que nós ensinamos que Jesus é uma criatura é uma falsidade tremenda. Então, afirmar que nós ensinamos que Jesus é uma criatura é uma falsidade tremenda. Então, afirmar que nós
ensinamos que Jesus é uma criatura, é uma falsidade tremenda. E qual o problema de nós entendermos que Jesus é Miguel, Miguel é Jesus? Miguel, o arcanjo Miguel, ressuscita mortos. O arcanjo Miguel, ele vence Satanás em todas as batalhas em que eles travam ali, né? Aliás, ele aparece como Miguel justamente nesse contexto de batalha. Ele é o arcanjo, o chefe dos anjos, né? O arcanjo Miguel, ele aparece na Bíblia sempre em contextos que têm relação com a divindade, e o próprio nome dele já diz isso, né? Aquele que é como Deus, Miguel, aquele que é como Deus. Bom, vocês viram. Eu não falei nada durante esse período todo. Eu fiz aquela interação no começo. Ele falou de desonestidade, né? De não ter informações. Muito bem. Tá aí a apresentação da Igreja Adventista. Jesus Cristo não é criatura. Jesus Cristo não tem natureza de anjo. Jesus Cristo não é anjo. É um título, é um título, é um título. Vou repetir. É um título, é um título. Eles falam isso. Eles falam por duas razões. Ou porque eles desconhecem, são amadores, são amadores. Ou eles não falam, porque os adventistas são pessoas culturalmente, historicamente, que não vão pesquisar. Eles comem o que vem do púlpito, se sentem bem satisfeitos, voltam para casa, tá tudo certo. Então, olha só, olha o tipo de coisa que você é exposto. Ok, tratar o assunto de forma séria, vou tratar aqui como se o Michelson estivesse aqui agora, nesse vídeo, como se ele estivesse aqui. Ok? Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Vamos colocar qual é a base, ok? Qual é a base, qual é a estrutura do Adventismo e da teologia do Adventismo. Simples assim. Vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês um slide muito importante, que é o primeiro, para nós sedimentarmos, colocar a poeira para baixo, de onde a gente vai partir, ok? Vamos partir da primeira premissa. Premissa número 1. Esse cara que você está vendo na tela se chama Herbert Douglas, doutor em teologia. Os caras mais respeitados na Igreja Adventista, recentemente. Eu posso dizer um dos nomes que é costumeiramente citado, tanto na Andrews, quanto no PCU, quanto na Loma Linda, quanto em La Sierra, qualquer lugar. Walla Walla, qualquer um. Pode colocar o Sunner University, qualquer um deles, ok? Referência. Eu quero dizer para vocês aqui o que uma referência de teologia, ele é THD em teologia no Adventismo. Como ele define a teologia adventista, a estrutura teológica adventista. Vamos lá. Para os Adventistas do Sétimo Dia, o GCT é o grande conflito, apresentado por Ellen White, ok? Como diz o Rodrigo Silva, é o framework da teologia do céu, do conflito cósmico, o grande conflito de Ellen White, ok? A forma como Ellen White apresenta o grande conflito para a Igreja Adventista significa o GCT, tá? Vamos partir dessa, só explicando para quem não conhece. Para os Adventistas do Sétimo Dia, o GCT é o conceito central que traz coerência para todos os assuntos bíblicos. Olha a seriedade disso. Todo sistema filosófico ou teológico constrói-se sobre um tema ou paradigma central governante. Seu tema central torna-se a verdade central desse sistema e determina todos os princípios e políticas desse sistema. Então, o paradigma central, o paradigma governante, o tema governante no Adventismo é o grande conflito, é o framework apresentado por Ellen White. Vamos partir dessa premissa. Vamos levar um negócio sério? Então, a gente pega o Michelson Borges, põe na cadeira, e agora ele vai pegar o caderninho dele, ele vai aprender o que significa Adventismo, e o que significa Miguel e Jesus no Adventismo, de uma vez por todas, para encerrar essa palhaçada de ficar falando, não, que é título, não, que é título. Tá bom, então vamos lá. Olha só de onde vem a estrutura teológica da Igreja Adventista. Vem através do GCT. É grande conflito de Ellen White. Entende de uma vez por todas isso. Stephen Hawking, olha o exemplo que esse cara dá. Stephen Hawking, o notável físico de Cambridge, cosmólogo, escreveu em seu livro de 1988, Uma Breve História do Tempo, que se os cientistas descobrissem a tão procurada teoria de tudo para explicar os variados mecanismos do universo, então o que? Deveríamos, então, a partir desse momento, conhecer a mente
de Deus. Então, o Stephen Hawking, ele falou, se vocês conseguirem quebrar o mistério da teoria de tudo, vocês vão conseguir desbloquear, vão conseguir ter acesso à mente de Deus. Ok? Agora vem a afirmação, agora vem a parte final. Os adventistas do sétimo dia receberam uma perspectiva que fornece uma teoria de tudo. Ela nos introduz à mente de Deus, ou seja, nós adventistas, ele está falando, temos acesso à mente de Deus. Como isso é possível? Nós não a descobrimos, foi-nos dada, foi dada a nós, e nós a chamamos de tema do grande conflito. Então, é por isso que eu quero começar por aqui com você que está assistindo hoje. Não quero ficar discutindo farelos com você. Você quer conversar sério? Michelson Borges, você quer ter uma conversa séria? Então vamos ter uma conversa séria. Vir aqui na internet e falar que nós estamos mentindo, que é brincadeira, nós não temos acesso a informações, e isso para mim é brincadeira. Você quer ter uma conversa séria? Então vamos ter uma conversa séria. Tá aqui, ó. Herbert Douglas é o doutor em teologia, um dos renomados doutores em teologia da Igreja Adventista, para os quais você serviria como office boy, dentro do sistema adventista. Vamos deixar isso claro aqui, ok? Ele disse que o sistema, que é o tema do grande conflito, é a estrutura, ela nos introduz à mente de Deus. Nós a chamamos de tema o grande conflito. E por quê? Nós não a descobrimos. Ela foi dada a nós. Por quem? Ellen White. Muito bem. Agora que você já sabe qual é a estrutura, volto no primeiro parágrafo, ok? Primeiro parágrafo. Para os adventistas do sétimo dia, o grande conflito é o conceito central que nos traz o quê? Coerência para todos os assuntos bíblicos. Ponto final. É daqui que sai o suco do adventismo do sétimo dia. Muito bem. Compreendeu isso? Não precisa, pode, tira uma foto, pega o print screen, vai lá. Pega essa imagem, salva seus favoritos. Para quando alguém perguntar para você do que é o adventismo, onde está a base do adventismo, eles vierem falar de sola escritura, você mostra para eles qual é a estrutura, qual é o framework do adventismo. Mas muito bem. Vamos para o próximo. Se o grande conflito é o conceito central do adventismo no sétimo dia, dado, é óbvio, por Ellen White, como ele mesmo disse, foi dada a nós, adventistas, por quem? Pela mensageira do Senhor, entre aspas. Muito bem. Vamos ouvir então o que a mensageira do Senhor disse sobre Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo dentro desse conflito, dentro do grande conflito? Quem era Jesus Cristo? Vamos lá então. Livro História da Redenção, capítulo 1, tá? No parágrafo O Grande Criador, ela diz o seguinte: o grande Criador, no caso Deus, convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, lembre-se dessa parte em verde, conferir honra especial a seu filho. Deus chamou todos os anjos para conferir honra ao seu filho Jesus. Portanto, se Deus precisou conferir honra a Jesus e precisou chamar os anjos para avisar os anjos que ele estava dando honra especial a Jesus, é porque os anjos não sabiam disso. Os anjos não tinham conhecimento de que Jesus deveria ou possuía qualquer tipo de honra especial. Essa honra especial não existia até que os anjos fossem convocados e Deus atribuísse honra especial. Que honra, Rodrigo? Pergunte para Ellen White. O filho estava sentado no trono com o pai durante essa suposta reunião que Ellen White viu em visão. Né? E a multidão celestial dos anjos, santos anjos, reunida ao redor deles. O pai, então, fez saber por sua própria decisão. Cristo, seu filho, volta a dizer em verde, leia em verde, deveria ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isso valeria pela sua própria presença. Ora as bolas. Não, peraí, Michelson Borges. Os anjos não sabiam quem era Jesus?
e quais eram as atribuições divinas de Jesus, os anjos precisaram ser ordenados a uma presença oficial, uma reunião, uma comissão de igreja, literalmente, para que Deus chegasse e falasse assim: anjos, este aqui é o meu filho, está sentado no trono. E agora eu vou conferir a ele uma honra especial e vocês precisam considerá-lo como se ele fosse eu, Deus, o Pai. Foi isso que Ellen White disse que Deus fez na visão dela. Esse é o começo do grande conflito. História da Redenção, capítulo 1. O começo da bagunça começa desse jeito, tá? Mas não, Adventista vem aqui no canal ainda falar pra gente: não, vocês nunca leram os livros de Ellen White. Tá bom. Vamos lá. Deveria ser considerado igual a ele, segundo o item em verde na sua tela. Assim, em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isso valeria pela sua presença. A palavra do filho devia ser obedecido tão prontamente como a palavra do pai. Ora as bolas. Então, quando Jesus falava, quando Jesus se comunicava, quando Jesus apresentava uma ordem, quando Jesus dizia alguma coisa, o nível do que ele falava era inferior ao nível de Deus. É só você ler o texto. Você não precisa de muito esforço. É só você ler o texto. A palavra do filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do pai. Ora, não era obedecida prontamente, simplesmente assim. Deixa eu dar um exemplo para você. Jesus trabalhava numa repartição pública. Ele é seu amigo de trabalho. Você é funcionário. Vamos lá, eu sou funcionário, Rodrigo. Eu tenho um outro funcionário, Jesus, que trabalha comigo na repartição. O funcionário Jesus chega para mim: Rodrigo, você não deve fazer isso. Tá tudo errado, você está fazendo, recomeça, faz tudo de novo. Eu olho para Jesus e falo: por que eu tenho que te obedecer? Você não é meu chefe. O meu chefe, ele está sentado ali do outro lado, ali, ele se chama Deus. Se ele vier aqui e falar que eu tenho que refazer meu trabalho, eu vou refazer, mas você não é meu chefe, por que eu tenho que te obedecer? Aí o chefe vem, sai da sala dele, tá vendo essa conversinha aqui entre eu e Jesus. E aí o chefe vem, Deus, e fala: Rodrigo, deixa eu falar uma coisa. A palavra do filho deve ser obedecida tão prontamente como a palavra do pai. Você entendeu, Rodrigo? A partir de agora, toda vez que Jesus falar com você, você obedece tão prontamente como se eu estivesse falando com você. Você entendeu agora? Sim, senhor. Está compreendido. A partir de agora, o que Jesus falar, vou obedecer prontamente como se fosse o Senhor que estivesse falando. Então tá tudo certo, Rodrigo. Volte para o seu trabalho. É isso que Ellen White está falando. Desculpa ter que fazer uma ilustração boba para você. Eu sei que você já entendeu isso, mas tem muita gente que não entende. Tem muita gente que não consegue entender o texto que Ellen White escreveu, porque a teologia vem daí, entende? Vamos lá. Seu filho, deixa eu aumentar aqui para vocês. Seu filho, a palavra do seu filho tá. Seu filho foi por ele investido, no caso Deus, com autoridade para comandar as hostes celestiais. Opa, e agora a gente tem um problema. Porque eu trabalho com Jesus. Agora ele foi investido para ser uma pessoa assim, comandante das hostes celestiais. Então ele não tinha honra especial, as pessoas não obedeciam ele prontamente, e agora ele deveria comandar os anjos. Muito bem. Continua, Ellen White, continua explicando para a gente esse grande conflito adventista. Especialmente devia seu filho trabalhar em união com ele, na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. Ou seja, Jesus não tinha autonomia. Ele não faria nada por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. E aí vem a parte final. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se. E agora vem a parte final que mostra que Jesus não tinha nenhuma moral no céu. Volto a dizer aqui, todavia, quando Ellen White disse, todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, fazendo o quê? Reconhecendo sua supremacia e autoridade e direito de governar. Nada disso Jesus tinha. Nada disso Jesus tinha.
Então, Jesus Cristo, olha só no grande conflito cósmico, na teoria do grande conflito, no framework que o Rodrigo Silva apresentou, falando, nossa, Ellen White devia ter um honoris causa de doutora em teologia. Na hora que o Rodrigo Silva apresenta isso, ele está falando disso aqui. Ele está falando dessa estrutura aqui, onde Jesus não era nada mais, nada menos do que um anjo. Por isso que Rodrigo Silva vem e fala no púlpito, de peito aberto, para quem quiser ouvir, que Michael, o arcanjo, ou Miguel, o arcanjo, não é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Por isso que essa heresia de Miguel e Jesus Cristo destrói, rasga, extermina a natureza de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você entende agora o que eu quero dizer? Você entende por que é tão sério essa questão de Miguel e Jesus e que não é um título e que Jesus Cristo não passava de um anjo perambulando pelo céu, sem honra especial, sem ser considerado como pai, sem autoridade, sem ser obedecido, sem absolutamente nada mais, nada menos que um anjo comum. Então, Michelson Borges, essa foi a primeira parte da aula. Eu espero que você tenha tomado todas as suas anotações. Agora vem a parte mais importante, que é a parte que você falou, não, eles não têm informação. A igreja adventista não fala, não ensina que a natureza de Jesus era a natureza de um anjo. Não é verdade, Michelson Borges? Vamos lá. Falei que a gente ia conversar sério. Não falei? Não é para levar a sério? Não é para falar sério de adventismo? Então vamos falar sério. Vamos falar sério, então. Porque ficar sendo chamado de mentiroso, sendo que vocês continuam enganando os próprios membros. Vamos lá. Nós já passamos o vídeo. Vamos avançar para o primeiro tópico. Olha na sua tela. Jornal, revista, Signs of the Times, 6 de junho de 1911. Digo logo de cara, Ellen White ainda estava viva. Ok? Palavras de Ellen White. Palavras da revista oficial da igreja. A palavra eterna se entregou. Ele, no caso Jesus, não aspirava a ser igual a Deus, não considerou uma usurpação do trono do universo. No caso, Ellen White fazendo uma comparação com Satanás, Lúcifer. Mas ele, no caso Jesus, se esvaziou, entregou-se ali, então, pelos pecadores. Ele tomou a forma de servo, tornando-se o quê? Leia na tela. Leia na tela. Michelson Borges, leia na tela, Michelson, por favor. Tornando-se um anjo. Entre quem, Michelson Borges? Os anjos. Para que pudesse redimir quem, Michelson Borges? Quem que Ellen White está falando que Jesus ia redimir? Os anjos. Mas eles não aceitaram. Os anjos falaram, não, por favor. Eu digo isso, esse trecho é só um condensado, desse trecho vermelho e amarelo, é só um condensado que está escrito no Early Writing, no Primeiros Escritos, que eu tenho aqui, original de 1840 e pouco, 840 e pouco não, mais ou menos nessa época, onde ela fala em detalhes o diálogo entre os anjos e Jesus, falando, não, deixe que a gente morra por você, deixe que a gente morra pela humanidade, os anjos pedindo para morrer. Jesus falando, não, eu vou morrer pela humanidade. Todo o grande conflito. Vamos lá. Ele tomou, vou repetir essa parte importante, ele tomou a forma de servo, tornando-se um anjo entre os anjos para que pudesse redimir os anjos. Mas eles não aceitaram. E quando rejeitaram a justiça e a vida oferecidas tão livremente, ele, no caso Jesus, desceu ainda mais baixo aos enganados por Satanás, no caso nós, homens caídos, abaixando-se até mesmo à morte, para que ele pudesse redimir todos os caídos que desejavam ser redimidos e vindicar para o universo, e aí vem os ETs, que você já conhece essa parte, por toda a eternidade o caráter de Deus. Então, lembre-se, Jesus primeiro ele se torna num anjo. Ele se transforma num anjo, com natureza angélica, entre os anjos, para redimir os anjos. Era um plano da salvação para o anjo, para os anjos do céu, tá? Os anjos caídos, diga-se de passagem. Lembra aquela terça parte dos anjos? A terça parte dos anjos, Ellen White está falando que Jesus se queria falar assim, não,
já que eu sou anjo, eu vou morrer pelos anjos, certo? Então, eu me tornei anjo, vou ser anjo, e aí anjo morre por anjo, e salva o anjo. Mas aí eles falaram, não precisa morrer pela gente, não. Aí eles rejeitaram a ideia e ele veio morrer pela gente, como homem. Você vai ver como isso está conectado com uma outra situação no final desse vídeo. Vamos pro próximo. Vou aumentar aqui para vocês. Continua. Esse foi o trabalho da palavra de Deus, ou seja, Deus é quem mandou Jesus Cristo se transformar num anjo. Deus mandou Jesus Cristo se transformar num anjo. Esse foi o trabalho da palavra de Deus. O Logos eterno, quando ele se tornou Miguel, o arcanjo. Então, a natureza de Cristo foi transformada num anjo. Então, era um anjo que não tinha nenhuma capacidade, não tinha nada, ele estava ali para ser nada, não tinha honra, não tinha nada. Não, ninguém obedecia a ele. Depois, ele se torna Miguel, o arcanjo. Agora sim, por quê? Lembra no texto de Ellen White aqui no começo? Por quê? Ele recebeu que a palavra do filho deveria ser transmitida, seu filho foi investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Olha só, então nesse momento em que Ellen White fala assim, não, agora, ele não tinha nada disso, ele estava sem moral, mas ele foi atribuído para comandar as hostes. Aí vem o texto. Esse foi o trabalho da palavra de Deus e o Logos eterno, quando ele se tornou Miguel o arcanjo. Quando ele se tornou Jesus, aí vem a segunda fase. Ele vem para como se fosse assim, ele não tinha nada, virou um super anjo, um arcanjo, não deu certo, depois agora ele vai virar homem. E aí ele se tornou Jesus, o homem de Nazaré, quando ele foi ungido como Cristo, quando ele morreu como nosso sacrifício no Calvário. No entanto, durante todo esse tempo, os exércitos do mal, com todos os dispositivos cruéis, enganosos e maléficos do pecado, foram lançados contra ele, para que o caráter de Deus fosse desfigurado, para que o grande vindicador redentor pudesse cair. Então, entenda o seguinte, novamente, vou explicar mais uma vez, vou repetir mais uma vez. Jesus não tinha moral no céu nenhuma. Deus vem e apresenta diante dos anjos que agora ele tem moral, que ele deveria ser reconhecido como ele, como Pai. E aí ele se transforma no arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não dá certo, como você viu no texto anterior, aqui, os anjos negaram, ele se tornou-se um anjo entre os anjos para que pudesse redimir os anjos. Eles rejeitaram, então que ele veio, ele se transformou num homem, quando ele se tornou Miguel arcanjo, e depois quando ele se tornou em Jesus, o homem de Nazaré, quando ele foi ungido como o Cristo. Então, como um sacrifício, para ser apresentado como sacrifício. Então, entendeu a escadinha? Sem moral, anjo com moral, homem sem moral, morte de cruz, para nos redimir. Essa é a estrutura. Vamos para o próximo. Continua, esse artigo é só a continuação do artigo. Quem quiser tem em PDF, eu mando até para o Michel Borges se ele precisar, tá? Vamos lá. Olha só a sujeira. É aqui que está uma parte da sujeira, né? Tem muita sujeira, mas é uma parte grosseira, coisa feia que está acontecendo aqui. Olha isso. Nesse mesmo tempo, eu não sei se você notou, olha a comparação. Se você for em Filipenses 2, de 5 a 7, olha o que está escrito. Seja a gratitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui, Filipenses 2, 5 a 7. Olha o texto de cima que nós acabamos de ler juntos, aqui agora. Ele não aspirava a ser igual a Deus, não considerou uma usurpação do trono do universo, mas ele se esvaziou, entregou-se ali e então pelos pecadores, e ele tomou a forma de servo, tornando-se um anjo entre os anjos, para que pudesse redimir os anjos. Você percebe agora, eu coloquei bem nas cores, para você conseguir ver na tela, e ajudar o Michel Borges a entender também como que a igreja adventista pega um verso da Bíblia e destrói dessa forma. Como é que a igreja adventista pega um verso da Bíblia e cospe na Bíblia dessa forma? Como é que eles alteram o texto da Bíblia dessa forma? Tornando-se, Filipenses, tornando-se semelhante aos homens, em azul. Olha o que a igreja adventista escreveu em cima. Signs of the Times, 6 de junho de 1911. Tornando-se um anjo entre os anjos para que pudesse redimir os anjos. Gente, eu não sei como que o Michel Borges tem a cara de pau de vir no YouTube e falar que não, a igreja adventista nunca ensinou que Jesus era anjo, ou se tornou um anjo, ou tinha natureza angélica. Como? Vocês percebem por que o adventismo é perigoso?
Por que as teologias adventistas? Por que Rodrigo Silvas da vida? Por que todos esses canais adventistas pregam heresias? Porque a raiz está aqui, a raiz é uma raiz podre, podre, tão podre a ponto de eles alterarem a própria Bíblia. Eles usurparam, eles pegaram um verso bíblico e transformaram numa heresia completa. Então tá aqui na frente, tira a foto da sua tela, faz o screenshot da tela, salva. Porque vai ter um adventista do sétimo dia que vai cruzar o teu caminho, vai falar assim, não, isso nunca aconteceu, a nossa igreja nunca ensinou nada disso, tá aqui, ó, salva. Mas deve ter gente no YouTube agora, deve ter gente que tá assistindo esse vídeo e falando, não, Rodrigo, isso não é evidência. Isso aí é tudo interpretação sua, você está tirando isso fora do contexto. Não, você está tirando tudo fora do contexto, porque irou-se o dragão contra a mulher. Não é verdade, Michel? Vamos lá. Próximo. Pode piorar, Rodrigo? Pode. Opa. E no Adventismo, no Adventismo tudo pode piorar. Vamos lá. Mais uma. Um ano depois, não foi muito tempo, foi um ano depois, volta a dizer, Ellen White estava viva. Não, porque vocês não conhecem as informações. Ó, falo que o Michelson Borges é amador, vocês duvidam. Vamos ler comigo, leia comigo. Ele, Jesus, no caso, tomou a natureza dos anjos. Vou repetir. Signs of the Times, 23 de julho de 1912. Quem precisar do PDF, deixa aqui nos comentários. Eu mando o PDF para você. Aliás, vou deixar o link aqui embaixo para deixar disponível para quem tiver interesse em acessar esse tipo de literatura. Ele, Jesus, tomou a natureza dos anjos para repetir o primeiro passo, então, em sua humilhação. A humilhação de Jesus começou em ele se tornando um anjo. Olha lá. Ao abandonar sua natureza divina, foi colocar a natureza dos anjos. Michelson Borges, que é isso, Michelson Borges? Foi colocar a natureza dos anjos. E assim temos Jesus apresentado como Miguel Arcanjo, o comandante dos exércitos do céu, o capitão do exército do céu. E como tal, os exércitos do céu o seguem. Volto a dizer aqui, exatamente como estava falando na história da redenção, no capítulo 1, naquele parágrafo que nós lemos. Deus recebeu uma atribuição, Jesus recebeu uma atribuição que ele não tinha. Jesus estava jogado num canto lá, não tinha nada, nem obedeciam ele. Se ele falasse, não obedeceriam Jesus. Vamos lá. Quando ele se tornou um anjo, leia de novo. Quando ele se tornou um anjo, ele tomou um nome adequado. Assim como, mais tarde, quando ele se tornou homem, seu nome correspondia à natureza que ele tomou por virtude de seu nascimento em nossa família humana. Esse nome era Emanuel, Deus conosco. Seu nome como anjo é Miguel, que significa aquele que é como Deus. Anjo, seu nome como anjo, quando ele se tornou um anjo, ao abandonar a sua natureza divina, foi colocar a natureza dos anjos. Ele, Jesus, tomou a natureza dos anjos. Signs of the Times, 23 de julho de 1912. Não, pessoal, irou-se o dragão contra a mulher. Vocês são desonestos, vocês mentem, vocês nos perseguem. Nós nunca falamos que Jesus tinha natureza humana, que Jesus era um ser criado, que não tinha moral, que não tinha ninguém obedecia, que a palavra dele não valia nada, que ele não tinha comando sobre ninguém, que agora os anjos se curvaram diante dele pela primeira vez, realmente reconhecendo a autoridade dele. Aí ele se torna Miguel, natureza de anjo, e depois ele sai de anjo e vira homem, e depois de homem ele vira agora Miguel, o arcanjo de novo, que vai, ao som da trombeta, ressuscitar os mortos. Signs of the Times. Vamos lá. Último. Qualquer que seja o nome que ele tome ao esmagar o pecado e a rebelião, ao redimir os perdidos e restaurar a harmonia do universo, esse nome deve indicar que Deus está nele e com ele, no mesmo plano, olha isso, e na mesma natureza da classe de seres para os quais ele é enviado, vivendo a vida divina no plano dos anjos, dos quais o que leia na tela, Satanás foi um, embora caído. Ele pôde neutralizar a força das acusações de Satanás, e aqui vem uma heresia
gigantesca, porque se Jesus Cristo só conseguiria neutralizar a força das acusações de Satanás através da natureza angélica, isso em si mesmo é uma heresia. Porque você precisa colocar Jesus no mesmo nível que o diabo, que Satanás, do ponto de vista de anjo. Então é anjo contra anjo, e agora sim, eles estão no mesmo patamar, porque agora ele vai conseguir neutralizar a força das acusações de Satanás. Assim, quando ele se tornou um anjo, volto a dizer, aqui, Signs of the Times, 23 de julho de 1912, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White estava viva, dizendo, assim, quando ele, Jesus, se tornou um anjo, o fato não pôde ser esquecido de que ele era Deus com os anjos. É óbvio que não poderia ser esquecido. Ela mesma disse lá no começo que Deus atribuiu honra a Jesus, honra especial a Jesus. Ainda vivendo no planos dele, possuindo suas naturezas. Agora você vem chamar de mentiroso e desonesto? Você só pode estar de brincadeira, Michelson Borges. Por isso que eu falo que você é um amador. Você não conhece a própria escritura e a literatura da própria igreja que você bate no peito e defende. A igreja adventista não atribui títulos a Jesus como o anjo Miguel. A igreja adventista não atribui títulos de Miguel, de arcanjo a Jesus. Não é um título, é uma natureza. Jesus é anjo para a igreja adventista do sétimo dia. E continua sendo anjo. E continua sendo anjo. Agora eu não sei quem é que vai voltar. Se vai voltar Jesus, ou se vai voltar um anjo. Volto a dizer aqui. Texto em azul. Assim, quando ele se tornou um anjo, o fato não pôde ser esquecido de que ele era Deus, porque Deus tinha avisado os anjos que ele era Deus, que era para ser reconhecido como Deus, como ele. Lembra no História da Redenção, capítulo 1, terceiro parágrafo? Ele era Deus com os anjos ainda vivendo no plano deles, possuindo o que? Leia na tela, suas naturezas. E esse pensamento é preservado no nome que ele carrega como um anjo. Entendeu, Michelson Borges? Entendeu de uma vez por todas? Entendeu de uma vez por todas do que a sua igreja ensina? Será que alguém de fora da sua igreja tem que sentar você na carteira de escola e ensinar para você o que a sua igreja prega? Você está de brincadeira. E ainda adventista ouve o Michelson Borges. Está de brincadeira. Mas não, eu tenho uma surpresa para você. Tenho uma surpresinha especial para você. Você, Michelson Borges, que acompanhou até agora, tem uma surpresa especial para você e para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Vamos lá. Volto a dizer. Qual era a sequência? Jesus não tinha nada lá em cima. Não tinha nada. Não era reconhecido como nada. Não tinha autoridade. Ninguém obedecia. Não tinha honra especial. Não tinha nada. De repente Deus fala assim, não, deixa eu pegar meu filho que está ali no canto. Deixa eu trazer aqui na frente dos anjos. Fala o seguinte. Gente, é o seguinte. Ele vai ter tudo agora. Na hora que ele falar, sou eu. Ele representa a mim, etc. Mas ele é como vocês. Ele é como vocês, ele é um anjo como vocês, mas agora ele tem atribuições. E o nome dele agora é Miguel. Beleza? Tá bom. Tinha nada, anjo sem nada, anjo com autoridade. E agora, Jesus, que morreu na cruz por você e por mim. Anjo sem nada, anjo com autoridade, arcanjo, no caso, com autoridade. Vem Jesus, morre por você e volta para o céu. De onde saiu isso? Fala para mim, de onde saiu isso? De onde saiu essa ideia? Eu vou mostrar para vocês. Uma das seitas que segue essa mesma cronologia, essa mesma ideia. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que é velho, hein? É velho. Um vídeo da igreja, ou na igreja não, que não pode chamar de igreja, né? É Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. A seita das Testemunhas de Jeová. Antigo, hein? Antigo, explicando a questão angélica de Jesus Cristo. Seita, Jesus é Miguel. Seita, Jesus é Miguel. Duas seitas. Ok? Vamos lá. Vou passar o vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Depois a gente volta para fechar esse vídeo e encerrar essa conversa de anjo e Jesus, etc. Assista o vídeo. Isso de tudo, no princípio, Jesus era o Verbo. Em seguida, ele se tornou Miguel, o arcanjo.
que então veio à terra como o filho nascido da Virgem Maria. Ele era um homem perfeito, sem pecado. Mas ele era apenas um homem, sem nenhuma divindade. Jesus andou por aí como homem, tornando-se o Cristo somente quando foi batizado. As testemunhas de Jeová desprezam a cruz, achando que é apenas um símbolo pagão usado pela cristandade apóstata. Em vez disso, ensinam que, ao completar seu ministério, Jesus morreu não na cruz, mas em uma estaca ereta. O corpo de Cristo foi então colocado em um túmulo, onde foi desintegrado por Deus, totalmente destruído para sempre. Jesus foi então recriado pelo Pai. Antes de ir para o céu, ele se materializou em diferentes corpos em diferentes ocasiões para convencer seus discípulos e outros de que realmente tinha ressuscitado. Jesus retornou ao seu Pai no céu, onde mais uma vez se tornou Miguel, o arcanjo. Ele nunca mais será visto na terra em forma visível, mas, em vez disso, governa invisivelmente dos céus. Tá aí. Seita, Testemunhas de Jeová, Jesus é Miguel. Seita, Igreja Adventista, Jesus é Miguel. Natureza angélica. Então, desculpa ter que fazer esse vídeo de novo, ter que falar de Jesus é Miguel de novo. Mas o problema é que os caras não desistem de continuar mentindo. E, na verdade, eles pregam uma coisa que não existe, que a igreja não defende. Eu queria saber se a igreja adventista, ou se o Michel Suborges vai chegar e falar assim, não, Rodrigo fez um vídeo falando que lá em 1911, 1912, Ellen White realmente, ainda viva, aceitou, né, a publicação, escreveu essas coisas sobre a natureza angélica de Jesus Cristo. No entanto, irmãos adventistas, Ellen White, nossa profetisa, a igreja adventista como um todo, em suas publicações, erraram nesse conceito de que Jesus passava por essas mutações de naturezas, e era um anjo, era um arcanjo, recebeu poder, recebeu atribuições de Deus, e ele não era obedecido pelos anjos, nada de... Irmãos adventistas, foi um período que nós não tínhamos uma luz clara, evidente, sobre a natureza divina de Cristo, portanto, esses escritos foram feitos num período onde não havia um entendimento sobre a natureza divina de Jesus Cristo. A eternidade de Jesus Cristo, a trindade, a estrutura divina de Cristo e a natureza divina de Cristo. Houve um erro, irmãos adventistas. O que o Rodrigo apresentou, de fato, é verdade, mas nossa posição hoje, como igreja adventista, é uma posição diferente. Ellen White errou, os pioneiros erraram, as publicações estão erradas, nossa visão, nossa perspectiva hoje é a correta. É simples assim, não vai nem doer. Não vai nem doer, é só falar que Ellen White estava errado. É só falar que a história da redenção, capítulo 1, dos primeiros parágrafos, está errado. Que a igreja adventista não concorda com essa posição hoje. É simples. Agora, eu queria saber qual é o pastor que vai ter coragem de falar que Ellen White errou. Qual vai ter coragem? Porque você tem que escolher, ou você fica com a palavra de Deus, ou você fica com Ellen White. Ou você fica com Jesus Cristo da Bíblia, com a interpretação correta de que Miguel é um anjo e que é uma pessoa, um ser diferente de Jesus Cristo. São duas coisas completamente diferentes. Jesus é Jesus, arcanjo é arcanjo, Miguel é Miguel. Ou você assume que você vai ficar do lado da Bíblia, da verdade, da palavra de Deus, ou você assume que você vai ficar do lado errado, de Ellen White. Ou você assume que você vai ficar do lado dessa sujeira que vocês viram aqui agora. Eu poderia usar outros textos de Ellen White, tem vários, tem dezenas de textos aqui onde ela fala que Jesus é Miguel. Mas eu preferi usar esse texto, esses dois artigos, do período que ela estava viva, do que ela escreveu. Agora cabe aos pastores adventistas, de que lado vocês vão ficar? Vocês vão ficar do lado dessa sujeira herética,
defendida pelos testemunhas de Jeová, como foi mostrado no vídeo, ou vocês vão ficar do lado da palavra de Deus. A quem vocês vão servir? A quem vocês vão prestar continência? A quem vocês vão se curvar? A Ellen White ou a palavra de Deus? Galera, desculpa, mas são vídeos necessários, porque, infelizmente, o Michelson Borges ainda precisa aprender muito sobre a Igreja Adventista. Mas nós estamos aqui para ajudar o Michelson Borges a entender isso. A entender que, sim, nós vamos às fontes primárias. Até a próxima.